Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e sobre as principais notícias que podem impactar o seu dia a dia no cenário político, econômico e corporativo. Ao vivo todos os dias a partir das 5h50 da manhã. Continue conosco, depois esse material fica gravado e você pode acessar também um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe todo esse material, inclusive um material em PDF para consultar a qualquer momento do seu dia. Deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo aí com mais pessoas que gostam de mercado financeiro, para que esse conteúdo gratuito chegue a cada vez mais pessoas e o YouTube entenda que isso é relevante também. Falando um pouquinho aí sobre o fechamento de mercado, hoje dia 17/5/2021, segunda-feira. Na sexta-feira nós tivemos aí, de maneira geral, o índice Bovespa praticamente aí apagando as perdas da semana. Nós tivemos aí uma semana que foi de muita volatilidade. Começamos bem a semana e no meio da semana aí tivemos principalmente fortes quedas, olhando aí para os Estados Unidos, o risco em função da inflação, e foi um dia aí onde o índice Bovespa caiu mais de 2,5%. Mesmo assim, quase fechamos a semana aí no positivo, e a principal notícia no Brasil vem de encontro aí com o presidente do Banco Central, o Campos Neto, se mostrando mais confiante com a perspectiva aí de crescimento do PIB e a confiança no crescimento da economia, algo que nós não víamos tão forte em outros momentos. Ainda assim, estamos entre os países emergentes, entre os piores países emergentes no que tange a questão aumento da dívida pública versus PIB, né, em relação aí à Covid. O Brasil, infelizmente, aí gastou muito, não alcançou o resultado esperado e figura entre as piores economias nesse sentido, o que acaba aí sendo uma preocupação. Já o judiciário, na quinta-feira, de quinta para sexta-feira, excluiu o ICMS da base do PIS/COFINS, né? Falávamos sobre isso na semana passada aqui, era uma discussão já um pouco mais antiga, e isso, obviamente, aí impacta também na arrecadação do governo, que tem gastado cada vez mais e, obviamente, aí fica numa sinuca de bico, fica em xeque nesse momento. E com isso o mercado continua olhando também com desconfiança aí por questões de risco fiscal, risco econômico do Brasil e obviamente aí risco na questão da desconfiança em relação às eleições de 2022, que ainda são incertas. Existe uma polarização muito forte aí, PT Bolsonaro, Lula Bolsonaro, né? E obviamente o mercado aí com receio do que pode acontecer nas eleições de 2022 e também com relação à CPI da Covid, que desde a semana passada tem jogado bombas atrás de bombas em cima do governo do atual presidente Jair Bolsonaro, por conta aí do depoimento de ex-ministros, e inclusive essa semana teremos outros depoimentos aí que podem impactar também em relação aí ao governo. Já olhando para o cenário internacional, nos Estados Unidos, no discurso do Fed, do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, a principal informação foi a afirmação de que não existe nenhuma perspectiva, mesmo com o aumento da inflação, em o Fed, nesse momento, alterar a política monetária no curto prazo. Existe um receio muito grande, aí, principalmente em relação às treasuries de 10 anos e o aumento da inflação, que pode obrigar o Banco Central norte-americano a subir as suas taxas de juro, mas o comunicado do Fed na última semana diz que no curto prazo não haverá nenhuma mudança na política monetária. Então falamos aí na questão de recompra de títulos e também aumento da taxa de juros. A notícia também na sexta-feira de que pessoas já vacinadas, já imunizadas nos Estados Unidos poderão utilizar aí áreas comuns sem máscara, animou diversos mercados, principalmente aí setores de companhias aéreas, setores de turismo, que acabaram sofrendo um impacto positivo na sexta-feira. Já olhando para a Europa e para a Ásia, uma preocupação muito grande aí em relação à variante da Covid na Índia, que já tem se espalhado aí por diversos países,
e infelizmente aí ela é altamente contagiosa, inclusive a Organização Mundial de Saúde, OMS, alerta aí para diversos riscos em relação a essa nova cepa. E também foi um dia aí de forte alta por conta da recuperação e da manutenção, principalmente das políticas monetárias e incentivos à retomada econômica. Também tivemos aí o pronunciamento do Banco da Inglaterra, do Banco Central Europeu, informando aí principalmente que não há uma perspectiva também de mexer em relação à taxa de juros e principalmente mantendo aí o foco no incentivo e no crescimento econômico, na retomada econômica pós-Covid. Vamos olhar um pouquinho para números de maneira mais específica. Na sexta-feira, dia 14/5, o índice Ibovespa aí teve alta aí de 0,97%, fechando o pregão então a 121.880 pontos. Só para lembrarmos a oscilação, a volatilidade da última semana, né? Alcançamos quase 123 mil pontos e também perdemos no dia seguinte, aí, chegando aí a 119 mil pontos. O nosso fechamento foi bem positivo, olhando para a última semana. O dólar teve queda de 0,77, fechou aí a R$ 5,27. Nasdaq, a bolsa de tecnologia norte-americana, subiu forte na sexta-feira, 2,32%, a 13.429 pontos. O índice S&P 500 subiu 1,49%, a 4.173 pontos. E Dow Jones subiu 1,06%, fechando aí o pregão a 34.382 pontos. Quem vem surfando bem esse momento aí são as principais empresas aí do índice Dow Jones. Na Europa, por outro lado, o euro teve alta de 0,37%, fechou o pregão a R$ 6,39. E as principais bolsas da Europa, nós tivemos aí na Alemanha o DAX subindo 1,43% a 15.416 pontos. Na França, o CAC subindo 1,54% a 6.385 pontos. E no Reino Unido, a bolsa subiu 1,15% a 7.043 pontos. Já olhando aí para a Ásia, sexta-feira foi um dia de pregão positivo, onde a China subiu 2,09%, subiu a 14.208 pontos, e o Japão subiu 2,32% a 28.084 pontos. Japão aí que vinha sofrendo aí com quedas consecutivas nas últimas semanas. Olhando para o cenário de cripto, o fechamento do final de semana da sexta-feira foi uma alta de 0,87 em relação ao Bitcoin e o Ethereum subindo 8,25%. Final de semana teve outras movimentações, principalmente aí por conta aí da Tesla, né, do Elon Musk, anunciando aí que pode vender aí boa parte aí das criptomoedas, né? No ano passado ali o Bitcoin subiu forte quando a Tesla comprou um valor aí bem alto, mais de 1,5 milhões em Bitcoin, e isso agora pode ter o efeito contrário. A gente acompanha isso também durante a semana. O petróleo futuro fechou aí o Brent negociado a $68,83 o barril, e o WTI a $65,51 o barril, forte alta também na sexta-feira em relação ao petróleo futuro. Olhando aí para o índice do medo, S&P 500 VIX, ele caiu 18,68% na sexta-feira, fechando aí a 18,81 pontos no final do pregão. Lembrando, o índice VIX é o índice que mede essa volatilidade, né, dos índices de ações, das ações nos Estados Unidos, e ele é muito utilizado não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro aí, pelos traders, por pessoas que negociam no intraday, principalmente aí olhando esse movimento, essa oscilação maior, esse risco maior em relação às ações. E obviamente com um bom pregão como tivemos na sexta-feira, ele caiu bastante, voltando aí a ficar abaixo dos 20 pontos. Olhando também para outras commodities, metais futuro, nós temos aí o ouro futuro, que fechou a $1.843,85 a onça. O alumínio futuro fechou na sexta-feira a $2.446,25. E o ferro refinado caiu bastante em relação aos pregões da semana passada e fechou a $210,08 a tonelada.
Na sexta-feira, as principais altas do índice Bovespa aí ficaram por conta aí de Qual3, que é Qualicorp, subindo 7,21%, fechando o pregão aí a R$ 26,91. HGTX3, Lojas Hering, subindo novamente aí 6,43% a R$ 29,45. Lojas Hering, que subiu forte aí após anúncio de recusar a fusão com a Arezzo, depois quando anunciou a fusão com o Grupo Soma, e agora volta a subir aí quando o CEO avisa aí que ela busca desenvolvimento de outras marcas e está preparada para a retomada de mercado, foi o que o próprio CEO da companhia disse na semana passada. E Dux 3 também aí vem forte, subiu 6,04% na sexta-feira, fechou o pregão a R$ 31,76. Prio 3, que é PetroRio, também surfando o bom momento aí e a alta do petróleo na sexta-feira, subiu 5,71% a R$ 18,32 e Gol 4 subindo 5,39% a R$ 25,39, também aí vindo forte na sexta-feira. Essas foram as principais altas do pregão no índice Ibovespa. Já as principais baixas ficaram por conta de IRBR3, IRB3, que caiu 5,08% e foi a R$ 6,16. Usimin 5 caindo 4,96% a R$ 20,30. GGBR4, que é Gerdau, caindo 2,86% a R$ 34,61. Goal 4, que é Metalúrgica Gerdau, caindo 2,59% a R$ 15,38. E SUSB3, que é Suzano Brasil, caindo 2,48% a R$ 65,15. Movimento muito forte aí de queda em algumas empresas por conta aí da queda no dólar. E também aí em relação à economia chinesa, aí, que é uma das principais compradoras de minério, e obviamente a demanda da China ela vai impactar muito tanto a venda de commodities quanto a questão de metalúrgicas, siderúrgicas no Brasil, como é o caso de Gerdau e Metalúrgica Gerdau. Hoje, segunda-feira, nós podemos aí ficar de olho principalmente na divulgação do relatório Focus, Boletim Focus, toda segunda-feira, com a perspectiva aí dos principais especialistas do Brasil em relação ao fechamento de 2021 e também ao fechamento aí dos próximos anos, 2022, 2023 e 2024. Obviamente, o relatório deve vir impactado aí por conta da última ata e também do aumento em relação à taxa Selic que tivemos aí pelo Copom, e vale a pena ficar de olho então nessa perspectiva aí de taxa futura, inflação e PIB que nós vamos analisar hoje aí após a divulgação do Boletim Focus. Já na agenda internacional, hoje nós temos divulgação do índice de preços no atacado lá na Alemanha. Temos divulgação do Índice de Atividade Industrial nos Estados Unidos, discurso aí de membros do FOMC, lembrando que essa semana tem divulgação da ata do FOMC. O FOMC basicamente é o Copom lá nos Estados Unidos, então eles têm basicamente a mesma função, eles vão olhar aí para a política monetária e tomar algumas decisões em relação à taxa de juros, recompra de títulos. Isso aí acontece juntamente aí com o Fed, então essa semana aí vários discursos aí de membros do FOMC e também divulgação da ata, tudo isso vale a pena ficar de olho. Hoje também nós temos divulgação de membros do BOE, o Banco da Inglaterra, e do Comitê de Políticas Monetárias também lá na Inglaterra, que deve aí enfatizar aí essa questão aí da retomada econômica e nesse momento aí a manutenção em relação a políticas monetárias. Obviamente existe um grande suspense nesse momento, principalmente aí pelos riscos de inflação, e por isso essas notícias, esses pronunciamentos serão tão importantes no dia de hoje. Olhando um pouquinho para o cenário político, hoje a CPI da Covid, nós tivemos aí o ministro do STF, o Ricardo Lewandowski, sendo favorável, e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, poderá ficar em silêncio ali durante a CPI, durante as perguntas que ele deve fazer. O depoimento dele está marcado para dia 19, ou seja, na quarta-feira, e ele
pode ficar em silêncio caso queira e também não poderá ser preso, né? Lembrando que já tivemos alguns casos aí na história em que a CPI deu voz de prisão ali para algumas pessoas que estavam em depoimento no passado. Ainda assim, os advogados aí do ex-ministro Eduardo Pazuello disseram que ele tem interesse em responder as perguntas, mas obviamente aí a gente sabe que se alguma coisa for complicar, ele pode então ficar em silêncio e não responder as perguntas. Falando ainda em STF, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que o sistema de urnas eletrônicas ele é auditável e ele relembrou aí que o voto impresso lá nos Estados Unidos não impediu a discussão sobre fraudes na eleição. Estamos vivendo um momento aí em que o atual presidente Jair Bolsonaro, juntamente aí com base aliada, estão criticando muito a questão das últimas eleições e querendo voto impresso para as próximas eleições presidenciais do ano de 2022, inclusive a CCJ, Câmara de Constituição e Justiça, tem aí se reunido diversas vezes aí para aprovar, com boa parte da base aliada, tentando aprovar o voto impresso para 2022. E o ministro do STF, ele relembra aí que as urnas são auditáveis e que mesmo o voto impresso lá nos Estados Unidos não impediu de uma discussão sobre fraude eleitoral. Falando ainda em eleições 2022, que deve impactar bastante o mercado até que aconteça, o Ciro Gomes, que já foi candidato em outras eleições, em alguns momentos aí pediu apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também, agora acredita em uma ida ao segundo turno e busca diversas alianças aí, principalmente contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nas palavras do próprio Ciro Gomes, ele disse: vou para cima de Lula, maior corruptor da história. Né? O Ciro Gomes acredita então que o Bolsonaro pode não chegar ao segundo turno e bate o pé aí principalmente frente ao seu partido, o PDT, para que ele saia candidato e busque através de alianças uma ida ao segundo turno, brigando por uma vaga no cargo eletivo aí de presidente da República na eleição 2022. Voltamos ao STF, o ministro Fachin do STF, ele negou o pedido ali da Polícia Federal para a investigação do Dias Toffoli. Lembrando, na semana passada nós falamos sobre isso aqui, a Polícia Federal, com base aí na delação premiada do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, ela pediu que o STF, porque ela, Polícia Federal, não pode aí investigar por conta do foro privilegiado dos ministros, pediu que o STF investigasse aí a suposta denúncia aí da delação premiada de Cabral, de que o Dias Toffoli teria recebido diversos recursos, principalmente aí por venda de sentenças enquanto ele era juiz, não no STF, mas no STJ, e automaticamente pedindo essa investigação. Isso caiu para o ministro Fachin decidir, que negou o pedido da Polícia Federal e, inclusive, o STF agora volta a analisar a questão, a legalidade de a Polícia Federal firmar acordos de delação premiada. O PSDB tenta filiar o Ricardo Nunes, atual prefeito de São Paulo. Infelizmente, aí nós tivemos no final de semana aí a morte do prefeito de São Paulo, Covas, em decorrência aí de um câncer, o mesmo que aconteceu aí com o seu avô, que também foi prefeito, governador de São Paulo. E agora o Ricardo Nunes, que era vice-prefeito e estava aí temporariamente no cargo, ele assume em definitivo a Prefeitura de São Paulo, ex-presidente, não ex-prefeito, desculpa, e o PSDB tenta filiar aí Ricardo Nunes, principalmente aí para manter o maior estado, o maior PIB aí da federação dentro das asas do PSDB, lembrando que há muitos anos Prefeitura de São Paulo e Governo de São Paulo estão aí sob domínio do PSDB e óbvio isso força muito aí a questão das eleições e do mercado como um todo. Entrando um pouquinho aí no cenário econômico, especialistas dizem que o Brasil pode ser o berço aí de novas cepas da Covid-19 e existe aí cada vez mais dificuldade de prever o que vai acontecer nos próximos meses. Infelizmente, aí o ambiente é propício, segundo os especialistas, a criarmos cepas resistentes aí à vacina, e principalmente aí por questões técnicas e falha na resposta à pandemia. O Brasil demorou para
para tomar uma iniciativa mais forte em relação à Covid-19, e então especialistas dizem que também é difícil prever os próximos meses. Voltamos aí no final de semana a ter próximo aí de 1.000 mortes também por Covid-19. A perspectiva de alta de juros lá nos Estados Unidos leva investidores a olhar com certa desconfiança a curva de juros brasileira, e aí lembramos aquilo que a gente começou a falar lá na abertura do nosso Morning Call: os Estados Unidos, por conta do aumento da inflação, podem ter que aumentar juros, apesar de o Federal Reserve e também o FOMC dizerem que não há um momento, não há uma perspectiva no curto prazo disso acontecer, mas no médio e longo prazo, se continuar dessa forma, os investidores sabem que será necessário os Estados Unidos aumentarem o juro para conter a inflação. Com o aumento de juros, automaticamente há um aumento aí no prêmio, aí, principalmente para as Treasuries, títulos para 10 anos lá nos Estados Unidos, e isso tira, obviamente, diversos investimentos aí de países emergentes, como é o caso do Brasil, onde existe um risco maior, ou terá que colocar o Brasil em um ponto aí de aumentar ainda mais a sua taxa de juros para tornar-se atrativo a investimentos de estrangeiros. Os bancos centrais do mundo inteiro estão preocupados com essa questão da inflação. Na semana passada aí nós tivemos Estados Unidos, China e Alemanha olhando para isso. Olhamos também aí que o Banco Central da Inglaterra deve ter pronunciamento hoje, também existe essa preocupação por lá, e obviamente esse é um ponto que pode impactar bastante aí o cenário econômico como um todo. Decisão do STF sobre o ICMS, que também nós falávamos lá na quinta e na sexta-feira, devem aí destravar muitas empresas com crédito fiscal. Lembrando, o STF decidiu ali que o pessoal que tem recursos ali que pagou a mais, né, ICMS ali na base de PIS e COFINS desde março de 2017 para cá, isso era inconstitucional, e isso aí agora o pessoal vai poder recuperar em créditos fiscais. Inclusive aí tem diversas empresas que têm valores aí acima de 1 bilhão, principalmente aí em créditos fiscais, que vão deixar agora de pagar alguns impostos, e isso vai entrar automaticamente aí em resultado líquido, em resultado operacional dessas empresas. Especialistas de mercado, eles veem opções diversas na bolsa, principalmente aí com muito otimismo para alguns setores específicos, mas todos eles acreditam que a eleição 2022 ou o que vai acontecer até 2022 podem amenizar esse otimismo em relação à bolsa brasileira. Como eu ouvi na última semana, as eleições elas são atemporais no Brasil, né? E 2022 praticamente já começou com o atual presidente e também o ex-presidente Lula basicamente já fazendo campanha em relação a 2022. Olhando um pouquinho para cenário corporativo, a Localweb vem buscando se restabelecer após ingressar no índice Ibovespa. Lembrando, desde o início do mês, Localweb entrou no índice Ibovespa, desde então sofreu algumas quedas. A Localweb aí que teve seu IPO no ano passado, chegou a subir quase 1000% aí em relação ao seu IPO, e agora caiu consideravelmente, mas o CEO de Localweb deixou bem claro que o avanço da empresa e o avanço do varejo digital já não depende mais da Covid. Localweb aí que se aproveitou muito bem, né? Viveu muito bem o momento em que as empresas estavam se digitalizando por conta da Covid, e ele deixa claro que esse avanço já não depende mais da Covid, e obviamente existem diversas estratégias da companhia para permanecer aí entre as principais opções do mercado, inclusive para atrair mais varejistas para sua plataforma online e reter os clientes atuais. Já no mês de junho, a empresa deve ampliar as suas áreas de crédito e de logística, é o que disse aí o CEO da Localweb, e isso deve impactar também ali no cenário corporativo o mercado. A Petrobras tem antecipado aí as suas metas de redução de dívidas. Lembrando aí, existe um processo já desde a época do governo Michel Temer
para que a Petrobras aí eliminasse boa parte de ativos que estavam deficitários e também recuperasse aí boa parte aí da questão das suas dívidas que estavam muito altas, e ela tem antecipado aí boa parte aí das metas em relação a essa recuperação de dívidas. A Smart Fit, rede de academias, reverteu um lucro que ela teve em 2020 para prejuízo no ano de 2021, no primeiro trimestre, obviamente aí muito em função aí das medidas restritivas e também que aconteceram no ano passado e que continuaram no primeiro trimestre de 2021. A Wine, que já era uma importadora de vinho, comprou uma outra importadora aí no valor de 180 milhões de reais, e ela olha para um possível IPO. Então podemos aí ver novidades em breve em relação ao IPO da Wine. Falando em IPO, a Caixa visa aí também o IPO da BRK Ambiental e a LVI Logística ainda no segundo semestre, o que deve também impactar bastante o mercado como um todo, e a Caixa de olho nessa questão após também ter finalizado a questão do IPO da Caixa Seguridade, e agora também pode subsidiar a empresa de saneamento BRK Ambiental e a de logística VLI, que pode acontecer já no segundo semestre de 2021. Hoje nós temos aí divulgação de resultados da Melius, Cash 3, Melius aí que entrou seu IPO aí no ano passado, Gafisa, IOSP Maxion, Hermes Pardini e Redditor. Agora basicamente aí finalizamos aí a temporada aí de divulgação de balanços e resultados do primeiro trimestre. Existem aí algumas empresas, mas agora o lapso é um pouquinho mais longo entre essas divulgações. Semana passada foi muito forte, movimentou bastante o mercado, agora reduz um pouco e começamos já a olhar para o segundo trimestre de 2020 e os resultados em relação a essas empresas. Falando um pouquinho sobre abertura e fechamento de mercado, agora 6 da manhã, olhando aí para o fechamento das bolsas na Ásia, nós tivemos aí na China uma alta aí de 1,74%, fechamento aí da bolsa chinesa a 14.456 pontos. Já quando olhamos aí para a bolsa no Japão, a Nikkei no Japão fechou aí com queda de 0,92% a 27.825 pontos, também cair a bolsa no Japão. Nesse momento, 6,17, aí nós temos na Europa a Alemanha subindo 0,03, basicamente lateralizando. Temos aí a França caindo 0,20 e o Reino Unido caindo 0,33 nesse momento. Um início aí de muita cautela, principalmente aí com receio da inflação, e também, obviamente, investidores olhando aí para os pronunciamentos aí do Banco da Inglaterra, como nós falamos anteriormente. O pré-market lá nos Estados Unidos apresenta aí também Dow Jones com queda de 0,17, S&P 500 com queda de 0,16 e Nasdaq com queda de 0,24 após as fortes altas aí da última sexta-feira. Podemos ter realização também e, obviamente, aí muita gente aguardando aí a divulgação da ata do FOMC e de pronunciamento de outros membros do FOMC para decidir aí sobre os seus investimentos e sobre essa possível alta em relação à taxa de juros lá nos Estados Unidos. No Brasil, devemos novamente aí seguir as bolsas norte-americanas, com uma perspectiva também de forte realização por conta das altas da sexta-feira, e o cenário interno pode potencializar tanto negativa quanto positivamente aí os resultados do índice Ibovespa. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia, muito obrigado por você que nos acompanha, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha e acesse um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã. Boa semana, bons negócios, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.